Abra nosso coração e fale ao nosso coração. Precisamos, meu Deus, ouvir a Tua voz, pois Tua voz traz direção, Tua voz traz exortação, traz consolo, e que, meu Deus, seja assim nesta noite mais uma vez, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 4, versículos de 12 a 17, Mateus capítulo 4, de 12 a 17. Pensando em missões, falaremos sobre Jesus, o atravessador de fronteiras. Mateus 4, 12 a 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Podem sentar-se. Nós somos incansavelmente desafiados pela Escritura a mirarmos nossa vida em Jesus, ao olharmos para Jesus não só como um bom exemplo, mas como o melhor exemplo, o exemplo a ser imitado, o exemplo a ser seguido, olhar para Jesus como nosso referencial maior. Ninguém pode ser mais importante que Jesus na vida de um servo de Deus. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, nos é dito que devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o verbo ali está no gerúndio, olhando para Jesus. É uma atitude constante, perene na vida de um servo e uma serva de Deus. O alvo de todo filho de Deus deve ser parecer-se com Jesus, incorporar a fisionomia, incorporar as atitudes, incorporar o Espírito de Jesus em sua vida, a ponto de que a beleza de Cristo, a pessoa de Cristo, os traços de Cristo sejam vistos de maneira inequívoca na vida desses seus servos. Sobre isso o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, quando diz que, como um espelho, nós devemos refletir a imagem de Jesus Cristo em nosso dia a dia, de fé em fé e de glória em glória. Quando isso acontece na vida de um cristão, de um verdadeiro discípulo de Jesus, então nós vemos um divino e único atravessar de fronteiras. É o divino, é o Senhor Jesus, mediante o seu Espírito, agindo em nós. É o Senhor Jesus reinando em nós. Então, a beleza do Senhor Jesus passa a ser, a sua imagem a ser transmitida através da nossa vida. É como se fosse um download, né? A gente usa muito isso. Faz um download para mim de determinado material. Imagina essa transferência do Senhor Jesus em nosso coração, vivo e ativo, e essa jornada, essa caminhada, essa comunhão, essa intimidade é tão grande que as pessoas conseguem discernir em nós algo diferente, algo novo, algo marcante, algo relevante. E quando as pessoas nos interpelam, quando elas nos perguntam: vem cá, você é diferente, o que acontece com você? Eu vejo que o seu jeito é diferente, suas palavras são diferentes, sua reação às coisas é diferente. Qual é o segredo? Me conta o segredo. E nessa hora nós vamos dizer: é que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim.
E a vida que eu agora vivo, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essas foram as palavras de Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. No ministério terreno de Jesus, nós vemos isso de maneira prática. Jesus atravessando fronteiras. E através dessa ação de Jesus, que nos ensina muito mais do que com palavras, mas com a sua vida, com as suas atitudes, nós encontramos inspiração e motivação para também atravessarmos fronteiras. Porque o que é fazer missões, senão isso? É a igreja atravessando fronteiras em busca dos pecadores. Então, quais são as fronteiras que Jesus atravessou no cumprimento da sua missão? E quais são as fronteiras que nós devemos ultrapassar a fim de cumprirmos a missão que Deus nos deu? E eu vou colocar bem no pessoal, porque o tema do mês é missões, a minha responsabilidade. Que fronteiras eu devo, você deve atravessar para cumprir a sua responsabilidade? Em primeiro lugar, Jesus atravessou a fronteira dimensional. Nós lemos a Escritura em João, capítulo 1, versículo 14, nós vemos a encarnação de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vemos Jesus rompendo a fronteira, saindo de uma dimensão eminentemente espiritual e eterna, e adentrando a uma dimensão terrena. Aquele que na espiritualidade, na eternidade, não estava preso a tempo e ao espaço, mas na medida em que rompe a fronteira dimensional, ele acaba se colocando debaixo dessas leis físicas que nós conhecemos. A lei do tempo e a lei do espaço. Por amor, Jesus rompeu esta barreira do mundo sobrenatural, espiritual, sobre-humano, para adentrar a essa realidade e pisar o chão que nós pisamos. Vivenciar as realidades que nós vivenciamos. E apesar de não ter pecado, esse Jesus rompe a fronteira dimensional e continua sem pecado, imaculado, sem ter sido tocado pela a dimensão pecaminosa. E Hebreus capítulo 4, versículo 15, nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso significa dizer que Jesus rompeu a fronteira dimensional, passou a viver no meio dos pecadores, mas não se contaminou com o pecado deles. E mais ainda, apesar de sem pecado e vivendo no meio dos pecadores, Jesus, que tinha todos os motivos para não se solidarizar, se solidarizou. E tinha todos os motivos para não ter misericórdia na medida em que era perfeito. No meio dos imperfeitos, teve misericórdia, compaixão, amor, agiu com graça, com bondade e manifestou o seu perdão. Isso significa dizer que se nós queremos agradar Jesus, nós também temos que romper a fronteira dimensional. Nós também temos que atravessar a fronteira dimensional. E como é que isso se faz? É nós sairmos, irmãos, da nossa bolha. Sim, há muitos crentes que vivem numa bolha. Eles vivem alienados. É uma bolha religiosa. É uma bolha evangélica, ou coloque o rótulo que você desejar, mas tem gente que vive assim. Ele vive no mundo,
mas ele não está atento ao que está acontecendo, ele não se solidariza, ele não tem misericórdia, ele não sente a dor do outro, ele se torna um crítico, um juiz cheio de justiça própria. Mas se Jesus, sendo perfeito, não se colocou nessa posição, por que nós nos colocaríamos? É a coisa mais fácil que existe no mundo, criticar. É a coisa mais simples que existe no mundo. É dizer, está errado, não devia ter feito assim, daquele jeito é melhor. Mas na hora de fazer, onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas? É por isso que Paulo falou a Timóteo, no exercício do ministério pastoral: Timóteo, que ninguém despreze a sua mocidade. Não se deixe abater com críticas, porque você é jovem. Cumpre a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Faça a obra do Senhor. Bem, a diferença entre nós e as pessoas que não conhecem a Jesus é que nós somos pecadores salvos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, e só isso. Só isso. Aqueles que estão lá fora não tiveram perdão dos seus pecados, a remissão dos pecados. Isso é muito triste. Nós tivemos a remissão dos nossos pecados, mas ainda somos pecadores. Ainda somos falhos, e se dermos lugar à nossa carne, ao nosso coração pecaminoso, à nossa natureza carnal, irmãos, nós seremos piores, eu vou lhe dizer, piores do que aqueles que não conhecem Jesus. É o que Pedro ensina, é o que a Bíblia assim diz. Se nós quisermos alcançar pessoas com o Evangelho de Jesus, nós precisamos romper essa aparente dimensão de santidade. Nós temos que pisar o chão que os demais pecadores pisam, assim como Jesus. Quando eu penso em romper a fronteira dimensional, eu falo da encarnação de Cristo, mas eu também falo da tribulação de Cristo. Porque em Mateus capítulo 12, verso 14 e 15, Jesus estava no templo, era sábado, e havia um homem no templo com uma das mãos ressequida. Quem sabe teve um derrame. Nós não sabemos exatamente a natureza precisa daquela enfermidade, mas o fato é que Jesus cura aquele homem. A sua mão volta a ter os movimentos normais, naturais, de uma pessoa sã. Mas em Mateus capítulo 12, verso 14 e 15, diz que os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus tinha curado um homem, e os fariseus ficaram reclamando com isso, porque era sábado. Que coisa! Sem coração, sem misericórdia, sem graça. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. Que Deus nos livre, irmãos, de termos um coração insensível para o perdido. Que Deus nos livre. Aqueles homens estavam dentro da sua bolha religiosa. E nós vemos as mazelas na nossa sociedade, e nós dizemos, bem feito. É o camarada que está... Essa semana eu estava vindo no carro e olhei no retrovisor, um rapaz na moto atrás de mim, empinou a moto. Aí tem certos crentes que diziam assim, tomara que caia. Olha, deixar de ser besta. Mas o que é que a Bíblia diz? Que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Nós fomos postos no mundo como instrumentos de bênção, não de maldição. Tem gente que vira um religioso de tal forma que o coração perde toda e qualquer sensibilidade. Jesus
ao adentrar a dimensão material, física, limitada, pecaminosa, ele sofreu por isso. Ele foi perseguido por isso. E, aliás, as grandes perseguições de Jesus se deram dentro de ambientes religiosos. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Pastor Josué dizia assim: eu tenho horror a crente santarrão. E me parece que quanto mais santarrão, mais coisa esconde. Gente muito santarrão tem algum esqueleto escondido no armário. Mas o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, é amoroso, se compadece com a dor do que sofre, sobretudo do que sofre sem Jesus. Jesus foi perseguido desde criança, os pais fugiram para o Egito, perseguido. Foi rejeitado em Nazaré, cidade onde cresceu, perseguido. Sofreu incompreensões dos seus irmãos. Até dentro de casa, Jesus foi alvo de incompreensão. E nós não somos maiores que Jesus. João capítulo 15, verso 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Há pessoas que não querem compartilhar a sua fé porque têm medo de rejeição, porque têm medo de perseguição, porque tem medo de receber uma palavra atravessada, porque tem medo de serem tidos como ignorantes, como retrógrados. Você ainda está nessa de crente? Esse negócio já passou. Larga a mão de ser ignorante. Gente com medo dessa coisa da rejeição acaba se encolhendo, se intimidando. Mas Jesus disse em Mateus 5, verso 11 e 12, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Não é falar mal do crente que é caloteiro, não é falar mal do crente que é fofoqueiro, não é falar mal do crente que é maldizente, não é falar mal do crente que é desonesto. Sobre o que Jesus está falando. Jesus está falando é de gente lá fora que fala mal do crente que honra Jesus, que obedece a Cristo, que procura transparecer a pessoa de Cristo. Jesus diz: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não é na terra. Na terra é angústia, é choro, é violência, é guerra, é injustiça. Mas no céu não. O céu é o nosso lar. O céu é para onde nós vamos. E o nosso coração tem que estar lá. Tem gente que acha que a igreja será melhor se houver perseguição. Deixa eu lhe dizer. Haverá perseguição quando a igreja for melhor. Só houve perseguição contra a igreja de Jesus ao longo da história quando ela foi melhor. E se não há perseguição nenhuma na sua vida ou na minha, é porque talvez o evangelho tenha se tornado uma opção fria para você e para mim. Porque Paulo diz que aquele que quer viver piedosamente padecerá por perseguições. A vida intra-religiosa é muito cômoda. Porque aqui a gente veste a nossa roupa de ver Deus. E aqui nós nos portamos, nós tomamos cuidado, pelo menos na maioria das vezes. Mas é lá fora o nosso campo missionário. E Jesus quer que nós rompamos aquela fronteira lá, para vivermos por Cristo e para anunciarmos Jesus. Mas a segunda fronteira que Jesus atravessou.
Jesus atravessou a fronteira não só dimensional, mas também a fronteira social. Ele foi fiel às Escrituras e obedeceu ao que o seu Pai Celestial disse. Mateus 4, que é o texto que lemos, verso 14 e verso 15, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Foi para lá que Jesus foi. E era o lugar mais miserável e pobre da Palestina naqueles tempos. A Galileia era menos desenvolvida que até a Samaria. A Judéia era o polo religioso, era o centro da Palestina, mas a Galileia era conhecida como a Galileia das nações. Era uma região esquecida pelas elites judaicas. Jesus foi a Nazaré. Jesus foi a Cafarnaum, certamente passou por Magdala, cidade de Maria Madalena. Em João 1, verso 46, Natanael ousou dizer para Jesus um ditado popular que denegria todos aqueles habitantes da região de Nazaré. Ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir uma coisa boa daquele lugar? Foi para lá que Jesus foi. Para o lugar dos que eram alvo de preconceito. Para o lugar que ninguém queria ir. Para o lugar de onde as pessoas viravam o rosto, não queriam contato, não queriam ver. Era uma região corrompida espiritualmente para os religiosos. Mas Jesus rompeu a fronteira social. Ele foi aos guetos, às favelas. Ele foi aos lugares de extrema pobreza, ao submundo da enfermidade, aos guetos de enfermos, para obedecer a palavra de Deus, conforme fora dito, conforme fora profetizado. E por isso Jesus teve contato com leprosos. Jesus teve contato com gente assim, cegos, coxos, com prostitutas, com adúlteros. Se Jesus vivesse em nossos dias, teria contato com travestis, teria contato com usuários de drogas, nas bocas do lixo espalhadas pelas nossas capitais. Jesus teria contato com as mães solteiras, teria contato com homens soropositivos, aidéticos, como muita gente fala popularmente. Jesus faria uma opção por esse tipo de gente. Ele iria a essas pessoas a quem ninguém quer ir. Ele se aproximaria dos inaproximáveis. É por isso que Jesus contou a parábola do filho perdido, da ovelha perdida e da moeda perdida. Jesus não contou aquilo de graça. Quando nós lemos Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, nós vemos que Jesus recebia publicanos e pecadores. E os fariseus e escribas começaram a criticar Jesus. Ele anda, ele come com publicanos e pecadores. Deixa eu explicar. Os fariseus eram um partido político, religioso daquela época. Eram quem dominava as sinagogas. Os saduceus dominavam o templo. Os escribas eram exímios conhecedores da lei. Faziam as cópias do livro sagrado. Eles estão criticando Jesus. Quem são os publicanos? Os inimigos da nação de Israel. Os traidores de Israel, cobrando impostos de Israel, sendo judeus, para dar, abastecer, enriquecer o Império Romano. Mas é sempre curioso essa designação de pecadores. Por que eles falam, Jesus come com publicanos e pecadores? Quem são os pecadores? Não somos todos nós? Para a sociedade judaica daquela época, não. Havia 3 categorias de pecadores. Os primeiros eram os pecadores segundo a etnia. Todo gentio era chamado pelos judeus de cães ou de pecadores.
porque não tinham o mesmo Deus que eles. Eles eram o povo escolhido. Então, os gentios são pecadores, segundo a etnia. Mas havia os pecadores de acordo com a moral, não só ao lugar onde nasceram, mas também a sua conduta. E esses pecadores eram os adúlteros, as prostitutas. Havia também os pecadores segundo a enfermidade. Porque eles acreditavam que se alguém nasce com uma doença, ou adquire uma enfermidade séria ao longo da vida, é porque ele ou alguém da família dele fez alguma coisa ruim demais, que deixou Deus irado, e como castigo, Deus deu uma doença para aquela pessoa. Esse tipo de coisa, graça no imaginário evangélico brasileiro, irmãos. A pessoa se afastou da igreja, aí de repente descobriu um câncer, e aí crentes se apressam, como os amigos de Jó, a julgar. Está vendo? Se afastou da igreja, Deus deu um câncer. Ainda fala assim, bem feito. Deus nos livre disso, viu, irmãos? Deus nos livre disso. Essas são questões que dizem respeito só a Deus. E os crentes que estão firmes no trabalho de Deus, na igreja, são zelosos, e de repente é diagnosticado com câncer. O que é que aconteceu? Por que é que crentes desenvolvem câncer? É porque seres humanos desenvolvem câncer. Seres humanos desenvolvem câncer. Estão vivos, podem ter câncer. Como podem ter enxaqueca. Como podem ter cárie. Como podem ter dor na coluna. Mas para aquela sociedade da época, eles eram pecadores não só de natureza étnica, moral, mas também física. Aí Jesus conta a parábola. Aí Jesus fala do garoto perdido. Fala da moeda perdida. Fala da ovelha perdida. Ele diz que quando a moeda foi encontrada, a mulher fez uma festa. E fala que quando a ovelha foi encontrada, o pastor deu uma festa. E fala que quando o filho voltou, o pai organizou uma festa. Mas há uma diferença nessa última parábola. É que teve alguém que não fez festa. O filho mais velho chega e diz assim, que barulho é esse aí? E um dos servos diz, teu irmão voltou. Teu irmão voltou e teu pai está fazendo uma festança, está dando um churrasco para todo mundo. E aquele filho mais velho fica irritado, fica irado. Ele não faz festa. Os fariseus e escribas são representados por esse irmão mais velho, que vendo publicanos e pecadores se aproximando de Jesus, não disseram que bom, esse povo está buscando alguém que pode ajudar. Esse povo está indo atrás de alguém que vai dar bons conselhos. Esse povo está indo atrás de alguém e a gente vê que muitos têm mudado de vida. Que bom! São os perdidos dentro da igreja. Tem os perdidos fora, publicanos e pecadores. E há os perdidos dentro. Perderam o coração, perderam a alma, perderam a capacidade de amar, de serem misericordiosos. E o segundo grande combustível de missões, além do amor, o segundo é a misericórdia. A palavra de Deus nos manda ir, como mandou Jesus ir àquela terra de Zebulon, de Naftali, àquelas cidades corrompidas pelo paganismo, a Galiléia das nações. E nós somos enviados à nossa geração, irmãos. Essa geração corrompida. Essa geração que nesse momento está se destruindo.
que agora, às 19h51, está sendo arrastada para a morte. Provérbios 24, verso 11 e verso 12. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra. Deus não vai cobrar de você e não vai cobrar de mim se nós nada fizermos. Ontem, o AME fez trabalho sábado todo. Quais os hospitais, irmãos, que vocês foram? Personal e o outro. Amparo maternal. 10 pessoas oraram entregando a vida a Jesus. Mas é porque esse povo rompeu a fronteira social. Esse povo está indo, irmãos. Enquanto tem pessoas de braços cruzados, achando uma grande vantagem em viver uma vida religiosa de domingo de manhã e domingo à noite. Tem gente que nem isso, irmãos. É o domingo só à noite, porque Deus só existe à noite. Ou é só de manhã, porque Deus só vai abençoar de manhã. E nós achamos que estamos fazendo o máximo com a nossa vida cristã, perdendo tempo com bobagem, perdendo tempo com besteira. Deus vai cobrar de você e de mim. É o que a Bíblia diz. Eu sonho ver uma igreja na rua, rompendo as fronteiras dimensionais e sociais. O nosso lugar é lá, porque o sal dentro do saleiro não acrescenta nada. O sal só vale a pena quando está fora do saleiro. Quando é jogado na comida, ele faz diferença. Jesus disse que se o sal não salgar, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Terceiro e último lugar, Jesus atravessou a fronteira pagã. Ele foi para além das fronteiras judaicas. Ele vai a Zebulon, ele vai a Naftali, ele vai às cidades da Galileia, mas ao lago de Genezaré, ao mar da Galileia. São 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura. E Jesus vai atravessar esse mar. Ele quer ir para além das fronteiras judaicas. Marcos capítulo 7, verso 5, fala de uma discussão de Jesus com os fariseus. Sempre os fariseus, sempre os religiosos, sempre os que estão assentados na cadeira de Abraão, julgando os outros. Sempre eles. A discussão era porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E Jesus vai falar com eles que não há nada fora do homem que o contamine, mas é o que sai do homem que contamina. Diante desse debate, Jesus falou em Lucas 11, 39, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Esse povo frequentava os círculos religiosos, do povo perfeito, do povo limpinho, do povo que faz tudo certo. Me engana que eu não gosto. Jesus fala que as verdadeiras mazelas estão dentro da gente. Tiago diz de onde vêm as guerras. As guerras, as discussões, vêm por causa de luta de poder. É desejo da gente prevalecer sobre os outros. É desejo da gente ser melhor do que os outros. E a gente guerreia, a gente mata, a gente fere, a gente magoa. A gente põe todo o nosso potencial carnal para passar por cima do irmão sem dó nem piedade por causa de poder. Jesus disse em Marcos 7, 21, que do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações e os homicídios, os furtos, verso 22, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba.
Todos estes males, verso 23, Marcos 7, procedem de dentro e contaminam o homem. Por isso que nós temos que ser cheios de Deus, irmãos. Por favor, não vivam a vida religiosa, por favor. Não coloque sua vida religiosa no piloto automático de quem senta lá como um cliente para dizer: e aí, coral, o que você tem para mim? Eu não gostei daquele hino que o pastor cantou, não. Que hino? Não, aquele não, temos que cantar um outro. Ou a mensagem não foi boa hoje, não. Hoje o pastor estava bravo. Gente cheia de religião e com coração imundo. Com um coração amargurado, sujo, vingativo, carnal. Por fora, dentro do gabarito, perfeito. Mas por dentro, distante dos princípios do Evangelho. Jesus rompeu a fronteira pagã. E ele foi lá para a terra dos pagãos, terra que judeu não pisava. Ele foi por uma motivação maior. Eu me lembro agora, nessa ida a Israel, que nós fomos na segunda vez, março de 2020, fomos a Jericó. E da primeira vez que fomos a Israel, o nosso guia parou num restaurante no meio do deserto, falou: eu vou ficar aqui, vocês entram em Jericó, porque o judeu é proibido entrar num território palestino. E é mesmo. E aí no ônibus, eu do lado da guia, Leila, e falei assim: Leila, você vai ficar onde? Ela: como assim? Senão vocês não têm que ficar fora de Jericó e a gente entra e você fica? Ela olhou para mim e disse: eu não abandono meus grupos. Que lição. Eu não abandono meus grupos, eu vou entrar. E aquela mulher entrou com a gente em Jericó. E saiu de lá ilesa. Mas ela tinha uma motivação maior, que era o seu grupo. Era sua responsabilidade. Ela não ia terceirizar, não ia passar para ninguém. Jesus rompeu a fronteira pagã para praticar a teologia da pureza interior. A questão não é de fora para dentro, o problema é de dentro para fora. Mas aqui é terra de pagão, mas aqui tem gente precisando da minha graça. Por isso ele vai a Gadara. Por isso ele vai, irmãos, a Decápolis, 10 cidades gregas. Ele não tem crise com isso. Por isso nós temos que ir ao lugar aonde as pessoas estão, aonde ninguém quer ir. Eu quero ver uma igreja que vai buscar. Se nós não formos buscar, eles não virão. Nós temos que ir buscar. Você é novo convertido, você tem que buscar. Você é jurássico na conversão, você tem que ir buscar. Nós temos que ir. O tempo está acabando. Porque a lepra de Naamã não pegou na menina. Você sabia disso? Em nenhum momento. A lepra de Naamã não pegou naquela menina, aquela escrava judia. Mas o amor daquela menina pegou em Naamã. O amor daquela menina transformou o coração de Naamã. O amor daquela menina motivou Naamã a ir até onde o homem de Deus estava, e ele foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi para Cesareia de Filipe. Lá ele encontrou uma mulher cirofenícia grega, cuja filha estava endemoniada, e libertou a filha dela. Lá ele encontrou um garoto, um menino, uma surdez, que mal conseguia pronunciar algum tipo de palavra. Ele era grego, lá em Decápolis, e Jesus curou ele. Lá, Jesus multiplicou pães. A segunda multiplicação dos pães não foi em território judaico, foi em território gentio, pagão. Isso está em Marcos, capítulo 7, verso 24, verso 30, verso 34. Em Marcos 8, eu estou terminando, irmãos. Em Marcos 8, Jesus multiplicou os pães e peixes. Em Marcos 9, Jesus vem para o Monte Tabor. É território, sim, judaico,
mas é na Galiléia das nações. O monte está cheio de ídolos, postes ídolos, de adoração a outros ídolos. E Jesus ali, naquele monte, é reafirmado como filho de Deus. Este é meu filho amado, a ele ouvi. No meio dos ídolos, Jesus é aclamado como Deus dos deuses. E essa igreja precisa fazer como Jesus. Ela precisa fazer como Jesus. Ela precisa ir a esses lugares. Lugares cheios de pecadores, como nós. Mas que ainda não conheceram o poder do sangue, da transformação que Jesus tem para dar. Se nós não formos, eles não virão. Ontem pastor Infante falava, não é mais como no passado. Antigamente, eram muitas conversões. É verdade. Cultos que tinha 10, 15 convertidos, 20. Se batizava 40 pessoas num batismo. Se nós não formos buscar, eles não virão. Por isso a igreja se mobilizando. Por isso as ações que a igreja tem feito. Por isso nós estamos tentando animar cada um de vocês a ficar firme nas coisas de Deus. Porque, irmãos, a volta de nosso Senhor é iminente. E nós temos que ter as mãos mais firmes no arado e trabalhar pelo reino de Deus. Tem sido um preço muito caro, muito alto para mim, ir para Buritirama. Eu vou com muito amor, eu vou fazer a vontade de Deus, mas isso tem um preço. Tem um preço para vocês, tem um preço para os irmãos lá, tem um preço para a minha família, tem um preço para a minha saúde, tem um preço. Mas se é para se desgastar, fazendo as coisas de Deus, que seja assim. Jesus rompeu fronteiras, e nós temos que também fazer. Se ficarmos encalacrados aqui no ambiente religioso, nos tornaremos críticos, nos tornaremos com o coração endurecido, nos tornaremos religiosos sem coração, sem alma. Vamos começar a brigar uns com os outros por causa de poder, por causa de bobagem, por causa de besteirinha. Tudo vai ser muito grande. Mas se nós rompermos as fronteiras, irmãos, nós vamos entrar na corrente sanguínea da vontade de Deus. É tudo diferente quando nós estamos dentro da vontade do Senhor. Vamos romper fronteiras. Vamos alcançar os perdidos, pois Cristo é a única esperança que eles têm. Amém ou não? Curva sua cabeça, feche os seus olhos, fale com o Eterno. Essa é a mensagem que chama a igreja. Porque hoje o que se prega é cura, e Deus cura. Hoje o que se prega é prosperidade, e o Evangelho de Jesus dá prosperidade. Mas isso não é todo o Evangelho. O Evangelho de Jesus diz também que todos pecaram. O Evangelho de Jesus também diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E será que tem alguém aqui que foi abençoado por Deus, está tomando uma decisão séria com Deus, diante do que ouviu, está se comprometendo mais com as coisas de Deus? Você que é crente em Jesus, faça um sinal. Eu quero orar por você. Amém, 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 amém na galeria, amém. Graças a Deus. Aqui no coral, gente, assim, amém. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tem mais alguém assim? Amém, glória a Deus, amém. Posso ir mais, posso fazer mais, posso romper fronteiras, amém, em nome de Jesus. Agora alguém aqui que ainda não é crente em Jesus Cristo, mas você ouviu que o plano de Deus para a sua vida é esse, é que Cristo transforme você, perdoe os seus pecados, te torne um filho dele, te dê certeza de salvação
e você quer entregar a sua vida a Jesus agora, faça um sinal. Eu vou entregar minha vida a Cristo agora. Há alguém assim? Levante sua mão. Eu não sou crente não, mas eu entendi que eu preciso de Jesus. Há alguém assim? Faça um sinal. Levante sua mão bem alto, deixa eu ver. Há alguém assim? Há alguém? Eu quero Jesus. Obrigado, Senhor, por essas mãos erguidas para Ti. É a palavra do Senhor que veio mover os nossos corações. Uma palavra de exortação, Senhor, porque eu sei que o Senhor quer nos abençoar. Se nós obedecermos, eu sei que a Tua bênção vai se multiplicar sobre a nossa vida. E que, meu Deus, tenhamos corações abertos para Ti, cada vez mais. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Coloque